Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos então ao quarto bloco da nossa aula de informativos do STJ, segundo semestre de 2020. A gente vai dar sequência agora com o nosso estudo a partir do informativo 679. Então vamos à tela agora, vamos conhecer a decisão que vai ser objeto do nosso curso. Informativo 679, RESP 1.804.563 de São Paulo, terceira turma, também decidido por unanimidade. Nessa decisão, nós temos aqui uma discussão a respeito das astrentes, né, que são uma forma de você compelir a parte a cumprir aquela obrigação que foi determinada pelo Poder Judiciário, nesse caso aqui na Justiça do Trabalho. Então, fica a discussão, porque isso aconteceu no processo trabalhista, se essas astrentes, então, elas, na hora da sua habilitação na recuperação judicial, se elas teriam a natureza preferencial de um crédito trabalhista ou, ao contrário, se seria um crédito de natureza quirografária. Pois bem, diz aqui o destaque, segundo decisão da terceira turma, o crédito decorrente de astrentes aplicado no bojo de processo trabalhista deve ser habilitado na recuperação judicial na classe dos quirografários e não na dos créditos trabalhistas. Então, a discussão aqui não é muito complexa, é apenas a respeito da natureza desse crédito, dessas astrentes, e a discussão somente surge porque a gente está diante de astrentes que foram firmadas num processo trabalhista. Então, a discussão é exatamente saber se essas astrentes elas terão também natureza preferencial, privilegiada, como os créditos trabalhistas na recuperação, ou ao contrário, se as astrentes não devem ter esse privilégio e seria, portanto, um crédito de natureza quirografária. Bom, a princípio é importante aqui lembrar que as astrentes elas não têm natureza indenizatória. Isso é importante à luz do próprio artigo 500 do Código de Processo Civil. Então, não teria, portanto, aqui as astrentes natureza indenizatória. Então, há um ponto a ser considerado. Outra questão é que o crédito trabalhista ele ocupa essa posição preferencial, privilegiada, em razão da natureza alimentar. E as astrentes não teriam essa natureza. Então, não tem relação, portanto, com aquilo que motiva o fato de nós termos, na Lei 11.101 de 2005, um tratamento privilegiado para os credores trabalhistas. E também isso poderia, segundo o STJ, suscitar uma possível violação ao próprio princípio do par condício creditório, prejudicando outros credores trabalhistas em razão da incorporação das astrentes também nessa mesma posição. E aí o STJ fecha o seu entendimento, então, afirmando que nós temos aqui um crédito nitidamente de natureza, então, considerado quirografário. Então, as astrentes no bojo de um processo trabalhista, reformando, portanto, decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, o STJ, terceira turma, entendeu que tem natureza, então, quirografária. Perfeito? Bom, então temos aí a discussão, até porque trata-se de uma revisão da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, então a gente tem aqui essa discussão, mas o STJ reconheceu que é crédito de natureza quirografária. No informativo 679, nós também vamos encontrar uma outra decisão importante materializada no RESP 1.799.932 do Paraná, também decisão da terceira turma e por unanimidade. Aqui nós vamos também tratar de recuperação judicial, tá? E aqui, de maneira mais específica, no chamado incidente de impugnação de crédito. E a questão controvertida é saber se eu poderia, dentro desse incidente em matéria de defesa, arguir a abusividade de cláusulas desses contratos. Então, seria possível, em matéria de defesa,
arguir no incidente de impugnação de crédito a abusividade de cláusulas contratuais? Será que o rito admite esse tipo de discussão? Então, a ideia aqui no informativo 679, como vocês vão poder verificar, é que sim, é que é possível, a gente não pode restringir a ampla defesa e o contraditório. Então, pode-se arguir como matéria de defesa, em impugnação de crédito incidente à recuperação judicial, a existência de abusividade em cláusulas dos contratos em que se originou o crédito impugnado. Então, nós temos aqui basicamente um crédito que foi objeto de uma habilitação. Houve, portanto, uma impugnação. Devo lembrar a vocês que a impugnação está prevista no artigo 8º da Lei 11.101 de 2005, e essa impugnação ela admite a possibilidade, segundo o STJ, de você ter uma cognição mais ampla possível, exauriente. E aí, adotando, portanto, um procedimento ordinário. Porque o procedimento está bem delimitado no artigo 8º. A princípio, esse tipo de discussão não seria compatível com o próprio rito a ser seguido da impugnação. Porém, o STJ admitiu que, em razão desse contexto, deve-se aplicar o procedimento, então, comum, ou seja, o procedimento mais amplo de cognição exauriente, para se determinar se seria ou não possível essa proteção, ou melhor dizendo, essa discussão a respeito das cláusulas abusivas em contratos em que se originou o crédito que se pretende habilitar. Então, se perguntarem para vocês, é possível, numa impugnação de crédito na recuperação judicial, ampliar a discussão para além da classificação desse crédito, do valor desse crédito, para análise de potencial abusividade de cláusulas contratuais que devem ensejo a esse crédito? Pois a terceira turma do STJ disse que é perfeitamente possível, ou seja, que é possível, seguindo, portanto, o procedimento comum do CPC, numa impugnação de crédito, ampliar a discussão para se discutir essas cláusulas, porque, evidentemente, a partir do reconhecimento da abusividade dessas cláusulas, isso vai influenciar naquele crédito que se pretendeu a habilitação. Portanto, seria fundamental esse tipo de discussão. E aí a gente vai adotar uma cognição exauriente com a adoção do procedimento comum lá nesse rito da impugnação. Passando agora para o informativo 678 do STJ, o RESP 12.67.282 São Paulo, agora quarta turma, por maioria, decidiu uma questão também interessante, envolvendo uma concordata. Exatamente, uma concordata que existia na época do decreto 7661 de 45, que foi substituído pela Lei 11.101 de 2005. Então, um processo de concordata em curso. Discutiu-se se seria possível convolar um pedido de concordata em recuperação judicial. Bom, em primeiro lugar, a gente deve lembrar que na lei 11.101 de 2005, o artigo 192, parágrafo 2º, artigo 192, parágrafo 2º, admite a possibilidade do devedor que está em concordata migrar para uma recuperação judicial. O 192, parágrafo 2º, ele não faz menção ali a que espécie de concordata está se referindo. Ele usa o termo no seu gênero, concordata, não especifica concordata preventiva ou suspensiva. Então, daí, nós temos margem para discussão. Então, numa concordata, seja ela preventiva ou suspensiva, eu poderia me valer do 192, parágrafo 2º, para migrar por uma recuperação judicial? Então, essa é a discussão que se tem aqui. Ou seja, se pode o concordatário pedir ao juiz para
migrar para uma recuperação judicial, mesmo sendo uma concordata suspensiva. Mas, professor, qual é basicamente a diferença entre concordata preventiva e suspensiva? Eu não estudei essa lei, ela é muito antiga. Bom, é muito simples. A concordata preventiva, ela era uma concordata deferida antes da decretação da falência. Mas o decreto 7661 de 45 também permitia a concordata suspensiva. Ou seja, depois da falência decretada, ainda era possível ao devedor impetrar uma concordata suspensiva. Suspensiva porque suspendia os efeitos da falência. Então, essa possibilidade hoje não existe mais. A recuperação é sempre preventiva, né? Ninguém vai deferir uma recuperação judicial para quem já está falido. E aí a gente tem que fazer a leitura desse artigo 192, parágrafo 2º, de uma forma sistemática, ou seja, observando o 48, inciso 1º. O 48, inciso 1º, não permite recuperação judicial para quem está falido. Então, aquele que está falido não pode obter uma recuperação judicial, a não ser, meus amigos, a não ser que ele já tenha sido reabilitado, que tenha uma sentença que extinga as suas obrigações. Aí ele pode. Então, vejam, o 192, parágrafo 2º, então, aparentemente, poderia autorizar a conclusão de que em qualquer espécie de concordata, desde que as obrigações estejam sendo cumpridas, eu poderia migrar para uma recuperação judicial. Mas não é bem assim, porque a leitura do 192, parágrafo 2º, deve se resumir à concordata preventiva. E aqui não é questão de aplicar o princípio da preservação da empresa para ampliar esse conhecimento. Não é isso. Não é essa a percepção, porque você aí esquece do 48, parágrafo 1º. Aliás, parágrafo 1º não, inciso 1º. O 48.1 diz: não pode ter recuperação judicial para quem está falido. Ah, mas tem uma concordata suspensiva, suspendendo os efeitos da falência. Pois bem, o 48, inciso 1º diz: se já foi falido, que estejam extintas suas obrigações por sentença. E não existe essa extinção. Então, você não pode migrar para uma recuperação judicial a partir de uma concordata suspensiva, porque, apesar da falência estar suspensa, as obrigações não foram extintas, ele não está reabilitado. Então, por isso, o entendimento da quarta turma, né? Realmente, você permitir a convolução de uma concordata em recuperação certamente amplia as possibilidades de soerguimento da atividade empresarial, mas isso não seria possível nessa visão. Me parece correta a decisão tomada por maioria, né, em razão do 48, inciso 1º. Seguindo, meus amigos, próximo informativo é o 676. O informativo 676, recuperação judicial, habilitação de crédito, sentença trabalhista. Então, agora, danos morais sofridos pelo empregado e a classificação desse crédito. O RESP 1.869.964 de São Paulo, decisão da terceira turma do STJ, por unanimidade. A decisão em destaque diz o seguinte: na recuperação judicial, os créditos decorrentes de condenação por danos morais impostas a recuperando na Justiça do Trabalho são classificados como trabalhistas. Então, aqui, diferentemente das astrentes, que a gente viu há pouco, aqui a gente tem o dano moral, que seria, portanto, classificado como crédito de natureza trabalhista, esses danos morais sofridos durante a relação empregatícia. Então, nós teríamos, portanto, a mesma natureza alimentar, e isso justificaria, portanto, a sua inclusão como crédito, portanto, classificado como trabalhista. Então, questão interessante, mais uma hipótese envolvendo crédito trabalhista. Então, cuidado para não confundirem com aquela questão que nós vimos das astrentes. Seguindo, meus amigos, que não são necessários muitos comentários, né? A próxima também é trabalhista, conflito de competência 162.769 de São Paulo,
Segunda sessão, unanimidade, questão dos depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho, quando a empresa está em recuperação judicial. Qual é a destinação desses recursos depositados? Quem é que decide sobre isso? Quem é competente? É o juiz do trabalho ou o juiz da recuperação judicial? Pois o STJ entendeu que a competência seria da Justiça estadual, competente seria o juízo recuperacional. Então, compete ao juízo da recuperação judicial em execução de créditos líquidos apurados em outros órgãos judiciais, inclusive a destinação dos depósitos recursais no âmbito do processo no trabalho. Bom, lá na Justiça do Trabalho, a questão do recurso pela reclamada depende do depósito recursal. Bom, eu não sou especialista no processo do trabalho, mas sei que os recursos dependem, como se fosse uma condição para que eles possam ser admitidos, que haja o depósito pela reclamada daquele valor da quantia que foi, então, condenada. Então, eu, particularmente, se você é nosso aluno e sabe mais da Justiça do Trabalho sobre esse tema, eu acho que você pode utilizar esses conhecimentos que vocês possuem, mas o conhecimento do professor de vocês sobre a parte trabalhista realmente é bastante limitado. Mas eu sei que existem, portanto, esses depósitos recursais, e esses depósitos, como você tem que, então, depositar, eles, inicialmente, eles ficavam, não sei, acho que houve uma reforma, mas eles ficavam vinculados ao FGTS do próprio reclamante, né? Isso era uma garantia do cumprimento da obrigação caso o recurso não fosse aceito, né? Ou não fosse provido. Acho que em 2017, uma reforma que houve na Justiça do Trabalho, esse tema mudou. Mas, de qualquer maneira, para a gente, aqui é importante o seguinte: na hora em que se está em recuperação judicial, esses valores depositados, que estão ali depositados, a destinação deles deve ser do próprio juízo recuperacional e não do juízo trabalhista, né? Então, até porque se houver a convolução da falência ou cumprimento do plano de recuperação judicial, esses créditos estão submetidos à recuperação judicial, né? Então, vamos imaginar numa recuperação judicial, esses valores eles estão submetidos ao que ficar definido no plano de recuperação judicial. Então, por isso que o juízo da recuperação é o competente, porque eu não poderia fazer o cumprimento de sentença lá na Justiça do Trabalho, ainda que esse recurso não seja provido. Por isso, a destinação desses depósitos recursais deve ser de competência do juízo recuperacional. Na falência, então, com maior razão ainda, porque aí não se poderia admitir a execução trabalhista prosseguindo na Justiça do Trabalho, né, porque estaria submetida à falência, né? Então, esses depósitos recursais, essas quantias que são ali realizadas, o depósito por conta da necessidade de se admitir o recurso, a destinação, portanto, fica a cargo, segundo o STJ, da competência do juízo recuperacional. Então, uma questão interessante aí que vocês devem ter cuidado. Bom, e o último informativo que nós vamos tratar nessa nossa aula é o informativo 675. Evidentemente, vocês vão encontrar outras decisões de direito empresarial que estão postas, né, em outros informativos do STJ, mas a gente tem que ter um olhar mais apurado para que a gente também otimize o nosso tempo. E é por isso que eu trouxe para vocês estas decisões, né, no informativo 675 a gente vai concluir, que são do STJ do segundo semestre. Então, eu ficarei atento, portanto, com essa última decisão, que é o informativo 675, é o RESP 1.803.250 de São Paulo, que foi uma decisão da terceira turma, cujo relator originário seria o ministro Marco Aurélio Belize, mas o relator para o acordo é o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, portanto, decisão terceira turma da STJ, que foi por maioria, sendo então vencido o próprio relator. Decisão importante envolvendo a possibilidade de penhora de cotas por dívida particular do sócio,
mas que integra uma sociedade que está em recuperação judicial. Então, a questão é saber se é possível essa penhora de cotas sociais diante, portanto, de uma hipótese de sociedade que está em recuperação judicial. Então, o STJ concluiu que é possível a penhora de cotas sociais de sócio por dívida particular por ele contraída, ainda que a sociedade empresária esteja em recuperação judicial. Aí, meus amigos, vocês podem perceber que nesse informativo 675, então, a gente teve o voto minoritário do ministro Marco Aurélio Belize, que era então, o relator desse procedimento, e ele concluiu que o direito de retirada e, por conseguinte, o direito de liquidar sua participação societária, que, em última análise, implica alienação onerosa ou alienação de ativo permanente do patrimônio da sociedade, somente será admitido desde que haja aprovação dos credores específica ou no bojo do próprio plano de recuperação judicial, como forma de soerguimento da empresa ou com autorização judicial, no caso se mostrar útil e necessário aos fins da recuperação judicial. A decisão, ela aqui fala também, né, dessa questão, enfim, do informativo 675, ela fala numa alusão ao direito de retirada. Realmente, houve aqui, com todo respeito ao ministro Marco Aurélio Belize, sem dúvida alguma, um dos grandes ministros do STJ, extremamente estudioso, cauteloso, né? As decisões são referência, mas nesse ponto aqui eu acho que houve um equívoco em relação à interpretação de certos conceitos de direito empresarial. Por exemplo, a alusão ao direito de retirada, fazer essa ponderação entre direito de retirada do sócio e liquidação da cota por conta de uma dívida particular, são situações que não se confundem, né? Não são próximas. Você dizer que ele não tem o direito de retirada é voluntário, né? O sócio sai, pede a sua retirada e recebe, portanto, os valores pertinentes à apuração de seus haveres. Aí você pode questionar se, numa recuperação judicial, o sócio, durante a recuperação, o sócio pode fazer uso do direito de retirada, porque isso poderia comprometer o soerguimento da atividade empresarial. Isso aí a gente pode discutir. Agora, quando você tem um credor particular do sócio pedindo a penhora de suas cotas, surge um grande problema aqui. Então, por que existe um problema nesse cenário? Existe um problema porque a gente está diante de uma hipótese que não encontra vedação legal, que é a possibilidade do credor particular do sócio, ele não é credor da sociedade, ele é credor do sócio, pedir a penhora da sua cota por dívida particular desse sócio. O próprio artigo 861 do CPC autoriza, né? Autoriza essa possibilidade, ou seja, o artigo 861 do CPC autoriza a penhora das cotas por dívida particular do sócio. E a penhora da cota não vai resultar necessariamente na sua liquidação, quando aí a gente tem a apuração de haveres. É certo que o artigo 861 diz que o juiz ele vai determinar, em primeiro lugar, o levantamento de um balanço especial para saber quanto vale essa cota. E vai ser oferecida para quem já é sócio ou para um terceiro. Ou melhor dizendo, ou para a própria sociedade. Terceiro não. Para o sócio, reformulando então, para o sócio, para quem já é sócio, vai ter direito de preferência, ou para a própria sociedade, quando nós teremos então a possibilidade de aquisição dessas cotas em secretaria. Então, o juiz ele determina o levantamento de um balanço especial para saber quanto vale essa cota, isso num prazo, né, de 90 dias, de 3 meses, né, são 3 meses, ele vai determinar, portanto, esse levantamento. Assim que for concluído, vai se abrir aqui a possibilidade da preferência por quem já é sócio ou pela própria sociedade,
E se eles não fizerem uso do direito de preferência, aí sim nós teríamos, a princípio, a liquidação da cota. Mas lembrando que o parágrafo 5º do artigo 861 diz que, se for muito prejudicial à própria existência, o equilíbrio econômico daquela sociedade, a liquidação, pode-se preferir ainda um leilão dessas cotas. Aí um terceiro poderia fazer a aquisição. Isso em nada afeta uma relação que poderia ser travada de affectio societatis. Isso não impede, a própria jurisprudência do STJ é muito tranquila nesse aspecto, né? O fato de existir uma affectio societatis não impede a penhora dessas cotas. Então, o fato de estar em recuperação judicial também não deveria resultar em qualquer interferência. Então, eventual interferência, o voto majoritário, né? O voto majoritário, eventual interferência da penhora de cota social na recuperação judicial deve ser analisada com o decorrer da execução, não podendo ser vedada desde logo. E aí ele se vale da cooperação prevista no artigo 69 do CPC. Parece o caminho a ser indicado. Então, o que acontece? Você tem um credor do sócio, ele não é credor da sociedade que está em recuperação, ele pede a penhora dessas cotas. A penhora não significa necessariamente uma liquidação, então não influencia na sociedade ainda. Mas o que pode acontecer? Pode influenciar, porque se houver a liquidação, porque não foi feito uso do direito de preferência por quem já é sócio ou pela própria sociedade, então essa liquidação pode acontecer. Isso se não for aplicado ainda aquele leilão do artigo 861, parágrafo 5º. Então, no final das contas, no final, pode acontecer essa liquidação. E aí é nesse momento que o juízo da recuperação judicial pode fazer uma cooperação jurisdicional com esse juízo que faz a execução. Aí pode o juízo da recuperação judicial determinar que não seja feita a liquidação, porque aí, nesse caso, poderia comprometer a existência e o cumprimento do plano de soerguimento de atividade empresarial. Então, a gente tem essa cooperação jurisdicional, no artigo 69 do CPC, seria perfeitamente possível aplicar nesse caso concreto, né? Bom, a ministra Nancy Andrighi, ela também votou aqui, diz que, seguindo o voto do ministro Ricardo Vilas Boas, então verifica-se que a jurisprudência do STJ ela é pacificada no sentido da penhorabilidade de cotas de sociedade de responsabilidade limitada por dívida particular do sócio, sendo certo que a constrição não encontra vedação legal nem afronta affectio societatis, uma vez que não conduz à inclusão de um novo sócio necessariamente. Constatada que a liquidação não é a única consequência possível decorrente da penhora, como eu expliquei para vocês no artigo 861, adiro à conclusão do voto divergente, no sentido de que eventual interferência dessa constrição na recuperação judicial deve ser analisada no curso do processo executivo, né? Então, não proibição abstrata, como ali ponderou o ministro Marco Aurélio Belize. Bom, e aí o final, né, desse contexto, dessa questão, é justamente entender que é possível, então, uma vez verificada a inexistência de outros bens passíveis de constrição, a penhora de cotas de sócio por dívida particular por ele contraída, sem que isso implique no abalo da affectio societatis. E não há vedação para a penhora de cotas sociais de sociedade empresária em recuperação judicial, já que não enseja necessariamente a liquidação da cota. Só lembrando aqui, a cota não pertence à sociedade, a cota pertence ao sócio. Então, penhora de cotas sociais de sociedade empresária, isso está errado. Não existe penhora de cotas sociais de sociedade empresária. Penhora de cotas de sociedade que está, portanto, ali o sócio está em mora, né? Então, foi feita ali a cobrança de dívida particular do sócio, e aí a questão é saber se isso vai impactar ou não no processo de soerguimento. O que o STJ decidiu? Pode o credor particular do sócio pedir essa penhora à luz do artigo 861 e, chegando na fase da liquidação, se assim ocorrer, aí nós temos uma cooperação jurisdicional entre o juiz da recuperação judicial
e o juízo do processo executivo, lembrando que a competência vai ser do juízo do processo de recuperação judicial para admitir, no final das contas, se essa liquidação vai ser possível ou não, porque ela pode comprometer o soerguimento daquela atividade empresarial que está em recuperação. Então, meus amigos, esses foram os principais informativos do STJ, como eu disse para vocês vão encontrar outros, mas, na nossa visão, essas são as principais decisões que vocês precisam ficar atentos em relação ao direito empresarial no segundo semestre de 2020. Espero que tenha sido útil para vocês, espero encontrá-los em outra oportunidade, bons estudos e até, como eu disse, um próximo encontro com vocês. Sucesso para todos!